Olá, alunos! Tudo tranquilo com vocês? Hoje a gente vai ver aqui na nossa aula, né, o capítulo 2 do nosso material didático, que tem como título, né, Os grandes atores da geopolítica no mundo atual. Quando ele trabalha grandes atores, a gente pode subentender os países mais importantes na questão geopolítica internacional. Tá? Então, a ênfase dada nesse capítulo são os países mais importantes hoje no cenário geopolítico mundial. Após a Guerra Fria, nós tivemos um momento de turbulência, né, com o término da Guerra Fria, e nós tivemos lá o final da velha ordem mundial e o início da nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial ela recebe o nome de multipolar. Por quê, professor? Porque agora você não tem a disputa mais militar que você tinha na Guerra Fria, mas sim uma disputa econômica, uma disputa política, uma disputa comercial, uma disputa até mesmo financeira. Então você deixa de ter aquele antagonismo ideológico entre capitalismo e socialismo, você tem a supremacia do capitalismo e você passa a ter uma rivalidade entre os países agora por questões econômicas. Então hoje nós vivemos uma ordem multipolar, substituiu a ordem bipolar da Guerra Fria, e tem alguns autores que colocam, devido à influência do capitalismo liderado pelos Estados Unidos, nós estamos aí também numa ordem unipolar. Multipolar porque são vários polos, né? Aí no mapa tem, né? Principalmente aqui na América, os Estados Unidos, que lideram o continente americano. Na Europa se destaca a Alemanha e na Ásia, principalmente a influência do Japão e agora, mais precisamente, a China. Aqui tem os rankings, né, dos principais países hoje com relação às suas economias, que é um dado de 2018, né? A maior economia do mundo, a americana, seguida pela chinesa, depois a japonesa, a alemã e a do Reino Unido, né, a britânica. E aqui nós temos as maiores economias, né, uma possível mudança aí em 2050, a China superando os Estados Unidos. Tá? Então, é uma perspectiva que ainda no século XXI a China se torne a maior potência econômica mundial. Por isso que essa rivalidade, essa guerra, né, comercial entre os chineses e americanos. Ele começa o texto de vocês dos países que ele destaca, falando sobre o Japão. O Japão é um país pequeno, é uma ilha, né, um arquipélago, uma série de ilhas que formam o Japão. Ele foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial, foi o último país a se render, só que recebeu muito investimento dos Estados Unidos, porque naquele momento era a Guerra Fria, e os Estados Unidos queriam evitar, né, que o Japão se aproximasse do socialismo. Então, houve lá uma série de investimentos do governo americano para que o Japão se reerguesse. E na década de 50, 60, 70, o Japão já estava se reerguido novamente, já tinha sua economia equilibrada, já era a segunda maior economia do mundo naquele momento. Tá? Então, o Japão é um país pequeno, é um país que é bastante populoso, mas tem uma extensão territorial muito pequena. É um país que não foi colonizado por nenhum outro país, não é? Ele passou por esse milagre econômico aí após a Segunda Guerra, principalmente porque ele foi ocupado pelos americanos, né? Os americanos obrigaram o Japão a não investir mais em armamentos. Hoje, né, quem faz a proteção mesmo do Japão, né, os Estados Unidos, apesar de eles terem uma força militar. Tá? O Japão passou por uma crise econômica muito severa nos anos 90 e perdeu o posto de segunda maior economia do mundo para os chineses. Tá? Então ele passou por um grande milagre econômico, né, chamado milagre japonês, financiado pelo governo americano. Né? O Japão se transformou numa grande plataforma de exportação, é um povo obediente, dedicado, trabalhador, qualificado, né? Isso aí favorece o desenvolvimento industrial, e eles começaram a exportar em grande quantidade. Se tornou um dos maiores exportadores lá nos anos 70, 80, 90, só que na década de 90 ele perdeu o fôlego e passou a ser o quê? Considerado a segunda maior economia da Ásia, sendo superado pelos chineses. Então, um dos fatores é que o japonês ele poupa muito, né? Então, a poupança interna fez com que não houvesse consumo e ele teve uma redução do seu crescimento ali nos anos 90 e houve uma certa decadência do Japão perante as grandes economias do mundo. Mas ainda hoje é uma grande potência, né, na Ásia, né, a segunda maior economia da Ásia, atrás apenas da China. A Alemanha
Idem ao Japão, né? Também foi derrotado na Segunda Guerra. Foi a parte ocidental foi ajudada pelos Estados Unidos, na Alemanha Ocidental. Recebeu foi a porção da Europa que mais recebeu volumes de recursos do Plano Marshall e rapidamente também se reconstruiu. E é um país que tem como característica ter um povo aguerrido, né? Um povo trabalhador. E após a sua reunificação, ela conseguiu também ter acesso ao leste europeu, a parte que era antigamente socialista, e ter um grande crescimento ali junto aos países do leste europeu, tá? Porque houve a unificação, a Alemanha Oriental passa a ser uma só Alemanha, né? Ocidental Oriental passa a ser uma só Alemanha, a Alemanha rica ocidental investe maciçamente na oriental e com o tempo elas conseguem, né, ter a maior economia lá, muitas indústrias, muitas empresas, o povo alemão é aguerrido, né? Educação excelente, muita pesquisa, ciência, fez com que a Alemanha crescesse novamente. Só que ambos os países, tanto a Alemanha como o Japão, eles querem, porque querem, né, uma vaga no Conselho de Segurança da ONU, só que eles, por serem derrotados na Segunda Guerra e não ter grandes armamentos, ogivas nucleares, armas atômicas, não ter um exército expressivo, não conseguem fazer pressão e entrar no Conselho de Segurança da ONU. Aí, dando sequência, nós temos aqui, né, a grande importância da Alemanha para o mundo é que ela lidera o bloco europeu, o bloco lá da União Europeia. Então, são 27 países, o país mais forte economicamente, né, é a Alemanha, e ela tem importantes polos industriais e também tem o principal centro financeiro de toda a Europa, que é lá em Frankfurt. Tá? Então, a Alemanha é um país economicamente forte, uma economia forte, sólida, e é o principal líder, né? Hoje tem lá sua primeira-ministra Angela Merkel, que é a principal líder, né, da União Europeia. Tá? E na sequência nós temos quem? Nós temos a China. A China, como eu disse desde o início, é o grande protagonista hoje no cenário mundial, o país que apresentou nos últimos 20, 30 anos o maior índice de crescimento econômico do mundo. A China que se torna socialista após a Revolução Chinesa, né, em meados do século XX, e ela passa a ser o grande protagonista no cenário geopolítico mundial. Tá? É um país antigo, civilização milenar, não foi, de fato, colonizado no passado, por isso que predomina a língua chinesa lá naquele país, né? É o país mais populoso do mundo, e a economia aí que é uma das que mais tem relações econômicas, mais compra, que mais importa e que mais exporta mercadorias hoje no mundo, tá? Então aqui tem um gráfico que coloquei só para vocês entenderem, né? O crescimento econômico chinês sempre na casa dos 10, quase 10% ao ano, né? Aqui tem um corte de 2003 até 2008, crescimento aí que chegou a 2007, né? A mais de 11%, né? O Brasil mesmo teve um crescimento ano passado negativo, então você tem países aí que têm crescimentos pequenos nessa pandemia, e a China, se eu não me engano, teve um crescimento em torno de 5 a 6% no ano passado, em plena pandemia da Covid-19. Tá? Então, aqui tem uma comparação do crescimento chinês com alguns países, né? Enquanto os Estados Unidos cresceu em 2 anos cerca de 2%, o Reino Unido também, a China cresceu praticamente 7% em 2 anos, né? 2014 e 2015. É um país enorme, ela tem uma extensão territorial fantástica, né? Tem quase 9 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, praticamente isso, né? Um país que tem uma grande extensão, muitos recursos naturais, diferentemente do Japão. A China é rica em minerais, em combustível fóssil, tem muito carvão, né? Carvão mineral, e isso aí favoreceu também o crescimento chinês. Tem mão de obra barata, tem o que? Mão de obra qualificada, e tem também a matéria-prima para desenvolver os produtos ali dentro. E a China também tem relações internacionais fortes, né? Principalmente com os países aí da América, os países da África e também da própria Ásia, ali do Oriente Médio. Então, alguns criticam, né, que a China tem tanta influência no mundo que ela tem relações até com países considerados aí países que são violentos. No caso aqui do Sudão, né? Ela apoia lá um país da África, o chamado Sudão, que tem um governo lá que é bastante considerado ditadura, né? Um governo ditador, mas que a China tem uma relação muito forte porque necessita daquele país o quê? Necessita de matéria-prima, entre elas, né, o petróleo, que tem muito nessa região ali do norte da África e também no Oriente Médio. Na América, a China tem investido maciçamente, se vocês pegarem o gráfico aqui, tem crescido anualmente o investimento chinês aqui no continente americano, pelo interesse que ela tem de ser uma área que é influenciada pelos Estados Unidos. A China quer estar rivalizando com os Estados Unidos aqui na América,
E no Brasil ela tem crescido de forma exponencial, né? É o maior parceiro comercial hoje do Brasil. É o país que mais importa a soja brasileira, o minério, enfim. É um país grande importador de mercadorias, né? Commodities, né? Provenientes do Brasil. E aqui na América eles estão construindo um canal, inclusive, o canal da Nicarágua, para substituir, para ser um canal ali maior que o canal do Panamá. Então, o canal do Panamá hoje, quem controla o canal é os Estados Unidos, né? E a China está construindo um canal aí, que a previsão está pronta a partir de 2050, né? É uma obra gigantesca, uma das maiores obras de engenharia do mundo, onde ela vai cortar toda essa região aqui do Oceano Pacífico para o Atlântico, ou vice-versa. Aqui tem o Lago da Nicarágua, e fazer aqui uma travessia interoceânica, né? Através de um canal artificial. Tá certo? Então, os chineses começaram em 2014 a fazer a obra tem aí previsão de aproximadamente 50 anos para estar concluída, né? Vai demorar bastante para ela estar pronta, mas a partir do momento que ela estiver inaugurada, ela vai ter uma grande influência aqui na América, porque os chineses irão controlar esse canal, tá? Rivalizando ali com os americanos. E na África, os chineses também têm principalmente comprado terras para produção agrícola. Tá? Então, o continente africano é um continente pobre, tem muitos recursos naturais, né, no seu subsolo, muitos minérios, muitas terras férteis, e os chineses têm buscado esses valores na África, comprado terras, comprado minérios, levado para o seu país e transformado em produtos que eles exportam. Né? Um dos maiores exportadores do mundo é a China. Tá? Então, a China tem investido bastante no continente, não só americano, mas também no Oriente Médio, na Ásia, na própria Ásia, como também no continente africano. Tá? A geopolítica se subentende essa influência, né, que o país faz com que ele passe a ter influência nos demais países. E a China tem criado o quê? Inclusive organismos para rivalizar com os Estados Unidos, entre eles o Banco de Desenvolvimento, novo Banco de Desenvolvimento, né? É um banco importante que surgiu aí na década de 90, na década dos anos 2000, e a função dele é substituir aí, tentar rivalizar com o Banco Mundial, um banco que tem como principal credor os Estados Unidos. Então, eles criaram um novo Banco de Desenvolvimento, um banco que tem por base financiar obras de infraestrutura nos países em desenvolvimento, e o governo chinês é o que mais investe nesse banco. E juntamente com o Brasil, Rússia, Índia e China criaram no passado, né, em 2001, os BRICS, uma expressão para as iniciais desses países, não é? Que seria um organismo não formal dos principais países emergentes para concorrer nesse mundo globalizado, principalmente rivalizando com os Estados Unidos. Tá? Então, o Brasil, hoje nem tanto, a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul, procuraram fazer um bloco não formal, né, para que eles pudessem, entre eles, países em desenvolvimento, fazer ações, né, conjuntas para tentar quebrar essa hegemonia, né, dessa unipolaridade dos Estados Unidos. Tá? Então, a China é um dos membros dos BRICS, um dos principais organismos internacionais hoje que nós temos na atualidade. E a China, como o Japão também, passou por um processo de desaceleração da sua economia bem mais recente, né? No final dos anos 2000, na crise americana, lá, a bolha imobiliária americana, 2007 para 2008, afetou também a economia japonesa, só que ela reergueu novamente, mas novamente ela veio a decair na década de 2013, 2014 para cá. Então, a economia chinesa volta e meia acelera, desacelera, devido aos movimentos do próprio mercado internacional. Então, aqui vocês percebem que ela cresceu bastante até 2007, quando houve a bolha imobiliária dos Estados Unidos, afetou em grande quantidade a China, porque os Estados Unidos também é um grande parceiro comercial, se não for o maior, né, dos chineses. Aí, se afeta os Estados Unidos, acaba abalando também a economia chinesa. Então, aqui tem o valor do PIB da China, ele cresceu bastante em vários períodos, e hoje vocês viram lá, né, em último dado que nós temos, em torno de 14, 15 trilhões de dólares ano. Aí o quarto país que ele destaca aqui, o quarto no caso, né, já falamos do Japão, da Alemanha e da China, é a Rússia. A Rússia é um país importante porque ela tem um grande poderio militar. Tá? É o maior país de extensão do mundo, é a grande herdeira da antiga União Soviética, não é? Ainda, né, tem lá resquícios do socialismo no seu país, apesar de se dizer um país extremamente capitalista, não é? E após a dissolução da União Soviética, ela tentou montar o quê? Uma organização ali de países vizinhos, né? Uma comunidade, a CEI, Comunidade de Estados Independentes.
Dos 15 países que compõem a União Soviética, a maior parte ainda compõe a SEI. Mas quem tem a grande influência dentro desse bloco ali de países é a Rússia. Tá? Então, a Rússia é um país extenso, lá tem a Sibéria, né? Só para você ter uma ideia, a Sibéria é maior que o Brasil em extensão territorial. A Rússia tem 17 milhões de quilômetros quadrados, né? Mais fusos horários, 11 fusos horários, se não me engano. É muito rico em recursos naturais, mas o grande peso da Rússia hoje é o seu poderio militar. Tá? Então, ela possui um grande arsenal nuclear, muitas ogivas nucleares, né? Bombas atômicas, e isso fez com que a Rússia pressionasse o G7, né? Pressionasse no passado o G7, e em 1998 a Rússia passa a ingressar no G7, que muda de nome para se chamar G8. Tá? Então, devido à grande influência militar que tem o governo russo, né, é o maior herdeiro da antiga União Soviética, eles conseguiram fazer com que o G7 passasse a se chamar G8, mas economicamente a Rússia não é tão forte como os demais países que compõem o G8. Né? Aqui tem o G7, melhor dizendo. A Itália, o Canadá, os Estados Unidos, o Japão, a França, né? Os Estados Unidos, o Reino Unido e a Alemanha. Mais a Rússia, aí você vai ter o quê? O G8. E isso aí ocorre já no governo do presidente Putin, né? O Vladimir Putin assume lá no final da década de 90, início dos anos 2000, e ele consegue fazer com que a economia russa reerga novamente. Então, ele faz uma série de pacotes econômicos com que haja o consumo na Rússia, a economia cresce, e ele, por vários momentos, ou ele é reeleito, ou ele coloca o seu candidato para a eleição, e o candidato indicado por ele ganha. Então, ele tem uma grande popularidade dentro da Rússia, e a partir do seu governo, aqui está ele, né? A partir do seu governo, a Rússia passa por um crescimento econômico aí. Tá? Só que a Rússia, por ser um país grande, com uma grande diversidade étnica, tem muitos problemas sociais, econômicos e, principalmente, conflitos nacionalistas. Entre eles, nós temos o caso da Chechênia, tá? Onde tem um povo lá que não é russo totalmente, é um povo de origem muçulmana, né, uma outra religião. O russo ele é católico ortodoxo, né, tem a questão religiosa também. E essa província foi anexada pelos russos e buscam a independência. Só que a Rússia não deixa porque lá tem riquezas, principalmente combustível fóssil, no caso o petróleo. Então, há uma grande disputa pela Chechênia, volta e meia os chechenos reivindicam a independência, só que a Rússia não permite porque ela tem interesse no seu subsolo. Tá? Não só ali, mas há vários conflitos envolvendo a Rússia naquela região. Tá? A Rússia é um país que tem muitos minérios, destacando o gás natural, é o maior fornecedor de gás natural para o continente europeu. O continente europeu depende do gás russo e tem muito petróleo, principalmente na Sibéria, uma região bastante fria ao longo do ano, mas que tem no seu subsolo uma grande quantidade de petróleo. Então, a Rússia, ao mesmo tempo, dependente economicamente de combustíveis fósseis. E o presidente Putin, como vocês viram aí, ele assumiu a partir dos anos 2000, né? E ele criou lá, apesar de não existir mais a União Soviética, ele criou uma expressão chamada de doutrina Putin, né? Ou seja, uma série de normas onde ele queria resguardar a Rússia da interferência estrangeira, principalmente do Ocidente, ali próximo. Aí ele criou a expressão estrangeiro próximo, que seria o quê? Como se fosse países que teriam que ter o quê? Relações fortes com a Rússia para defender a Rússia em caso de ataque. Tá? Então, você tinha lá na Europa Ocidental os países da OTAN, né? Vocês se lembram do capítulo 1, e aí o Putin criou a doutrina Putin, que seria o quê? Uma série de ações com o intuito de colocar o quê? Nos países vizinhos à Rússia, uma barreira, né? Não só econômica, mas também militar, para que, se houvesse guerra, eles pudessem revidar uma guerra com os países ocidentais, os países influenciados pelos Estados Unidos. Então, aquele resquício da Guerra Fria ainda permanece lá no continente europeu, né? Entre a Rússia e os demais países da Europa ocidental. Tá? A Rússia, inclusive, passou a ser observadora da OTAN, tá? Ela ingressou dentro da OTAN, criou-se lá o Conselho OTAN-Rússia em 2002, a Rússia passou a fazer parte desse conselho, mas ela acabou sendo suspensa a partir de 2008, porque ela se envolveu em vários conflitos internos lá com províncias, né, separatistas, e ela foi praticamente suspensa. Tá? E a coisa se agravou principalmente quando há o quê? Aqui tem algumas características importantes da Rússia, né? Segundo o maior arsenal nuclear do mundo, é membro dos BRICS,
ela faz parte do Conselho de Segurança, né, dispõe de uma grande área territorial, o que eu falei para vocês agora há pouco, né? E ela exerce grande influência sobre as ex-repúblicas da União Soviética. E tem vários conflitos com os países vizinhos e também internamente, com povos que vivem ali dentro da Rússia. Um conflito que a Rússia tem com uma ex-aliada, a Ucrânia, no caso, é a Crimeia. A Crimeia foi cedida no passado aos ucranianos, era um território russo, foi cedida pelo Nikita Khrushchev, que era um dos presidentes, né, o líder do Partido Comunista da União Soviética. Ele cedeu para a Ucrânia. A Ucrânia anexou essa porção, só que em 2014 houve uma série de manifestações dentro da Crimeia, né? E a Crimeia, o povo da Crimeia pediu para ser anexado pelo governo russo. Os russos invadiram, né, apoiaram os rebeldes e a Crimeia passa a ser uma possessão da Rússia. Aí gera um grande conflito, né, não um conflito militar, mas um conflito geopolítico, né, de tensão envolvendo a Crimeia. Tá? Então aqui tem o exemplo da Crimeia, depois vocês parem o vídeo aí, dão uma olhadinha no que está dizendo aqui, né? Mas é uma região que pertence à Ucrânia, mas foi anexada pelo governo russo, né? E até hoje está em posse da Rússia. Por que a Crimeia está em posse da Rússia, professor? Porque no passado eles fizeram eleições ali dentro, né? E o povo que morava na Crimeia, a maioria, né, 80%, 90%, eles tinham nacionalidades russas, né? E decidiram pela aliança, né? Pela anexação do governo russo. Tá? Então, uma parte da Ucrânia tem muita gente ainda que tem origem russa e está descontente com a Ucrânia e querem, né, se possível, unir a própria Rússia. Tá? Aí tem outros conflitos na região ali que envolvem a Moldávia, um outro país que formava a antiga União Soviética, né? Também tem população russa lá dentro, que estão insatisfeitos em estar dentro da Moldávia e querem, né, ser anexados pelo governo russo. Então gera um confronto ali dentro, uma certa tensão, né, que é na Moldávia. A mesma coisa na Transnistria. A Transnistria está aqui, ó, até eu passei, né? Aqui tem um mapinha dela, fica dentro aqui da Moldávia, né? E essa região aqui, dentro da Moldávia, ela, entre Moldávia e Romênia, né? Ela quer o quê? Ela quer a sua autonomia para se unir ao governo da Rússia, mesmo pertencendo à Moldávia. Por quê, professor? Porque a maior parte da população aqui tem origem russa. Tá? Aí tem outros conflitos também aqui na Geórgia, Abkhazia, Ossétia do Sul, e no Azerbaijão tem lá Nagorno-Karabakh. Então tem vários conflitos lá em países vizinhos, principalmente pela insatisfação daqueles povos que vivem nesses locais que são de origem russa. Tá? Então são povos russos que não querem estar dentro daquele país e buscam autonomia. O que o governo russo faz? Apoia esses movimentos. E por fim nós temos o país mais importante hoje do mundo, que é os Estados Unidos, né? A nação mais poderosa do mundo. Então os Estados Unidos é um país que tem uma origem lá no século passado, né? 1700, alguma coisa, ele se torna independente, né? Não é um país tão antigo. Os Estados Unidos têm uma história de colonização, como tem nós aqui, o Brasil, né? E é a maior economia do mundo, é uma economia diversificada, eles têm várias áreas de atuação, né? Ciência, tecnologia, automobilismo, aviação, a questão militar, o maior exército hoje do mundo, né? O exército mais bem equipado, tem as principais bolsas de valores, é um grande importador de mercadoria, né? Um grande exportador de mercadoria também. Tá? Então, a produção de software, de aparelhos, de produtos americanos, né? A cultura americana, Hollywood, né? A cultura cinematográfica é a mais influenciadora do mundo hoje. Então, os Estados Unidos têm como característica ser a maior potência, né, mundial do ponto de vista econômico, político, militar e cultural. Tá? Tem uma população pequena, mas consome muito. Né? 1/4 da energia primária hoje consumida no mundo sai dos Estados Unidos. E eles são responsáveis por 1/4 do PIB mundial, né? Do que é produzido no mundo hoje. Grande poderio nuclear, tem a maior quantidade de ogivas nucleares, arsenais atômicos, né? Um dos exércitos mais preparados do mundo, né? E em número de homens, a China tem um exército mais numeroso que os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos é um exército mais equipado, tá? E isso não vem de agora. Desde o século XIX, né? O presidente Monroe, da época, James Monroe, criou uma doutrina, a doutrina Monroe, no qual os Estados Unidos disseram naquele momento, né, em 1823, ó,
a partir de agora ninguém intervém mais na América. A América é dos americanos. É uma frase que muita gente não entende, né? Mas é que a América passou a ser um quintal dos Estados Unidos, ou seja, dentro da América quem intervém são os Estados Unidos, né? Então vocês já viram a questão da intervenção na América aqui por parte dos Estados Unidos no conteúdo passado, e essa doutrina Monroe, eles dizem que não era necessária a intromissão dos europeus aqui no continente americano. Aí surge a política também do Big Stick, né, o coronário Polk, né, que dizia lá que a diplomacia americana tinha que intervir aqui na América, né, a política do Big Stick, grande porrete. Aqui na América, quem manda e desmanda é os Estados Unidos, se é para intervir militarmente, economicamente, socialmente, culturalmente, é os Estados Unidos, né? O corolário Polk, o corolário Roosevelt, né? O Roosevelt dizia, os Estados Unidos têm que intervir na América para que ela se torne, entre aspas, um continente democrático e livre, mas não era isso, era a influência dos Estados Unidos no continente americano, né? E você tem o que? A intervenção a partir da doutrina Truman, vocês se lembram do conteúdo passado, em todo o mundo, né? Então, Truman dizia que era necessário conter o socialismo, mas ele queria o quê? Fazer com que o capitalismo americano se tornasse hegemônico no mundo. Então, a doutrina Truman é uma doutrina que ela ultrapassa a doutrina Monroe, os corolários que existiam, né? E passa a ser o quê? Uma influência americana em todo o mundo. A política externa dos Estados Unidos ela é abalada, né? Ela é abalada com o atentado lá em 11 de setembro. 11 de setembro de 2001, nós tivemos os maiores ataques terroristas nos Estados Unidos, vocês se lembram, já viram alguma coisa sobre isso, né? As torres gêmeas do World Trade Center são atacadas por terroristas liderados por Osama Bin Laden da Al-Qaeda, né? As duas torres demoram um pouco e caem as duas, né? É o maior atentado terrorista dos Estados Unidos, quase 3 mil pessoas morreram, né? Nesses atentados, e a partir de então nós temos uma nova geopolítica mundial, onde os Estados Unidos diz o seguinte, é necessário encontrar esses terroristas e fazer a guerra preventiva, ou seja, invadir os países que porventura abrigam terroristas ou que promovem lá o uso ou a fabricação de armas químicas, biológicas, não é? Então, eles invadem o Afeganistão em busca lá do Osama Bin Laden, né, o líder do Al-Qaeda, que promoveu o atentado terrorista nos Estados Unidos, né? E eles fazem isso sem, muitas vezes, a permissão da própria ONU, do Conselho de Segurança da ONU. Então, a ONU, né, a invasão que teve aprovação no Conselho, muitas vezes aprova, mas no caso do Iraque não houve aprovação. Então, o governo dos Estados Unidos invadiu o Iraque um pouco depois, né, 2003, 2004, eles invadem o Iraque, alegando que o Saddam Hussein, que era o ditador do Iraque, possuía lá no seu território armas biológicas, químicas escondidas, o que nunca foi provado, mas muitos disseram que a possível invasão do Iraque foi mesmo para tomar conta do petróleo, né? Que o subsolo iraquiano é muito rico em petróleo, né? E o Osama Bin Laden, que foi procurado pelos Estados Unidos lá a partir de 2001, ele só é encontrado em 2011 e lá ele é morto, né? Ele é encontrado no Paquistão e lá o SEAL, né, que é o grupo de elite dos soldados americanos, encontram e, segundo as informações, ele é metralhado numa troca de tiros dentro de uma casa blindada, eles conseguem entrar lá dentro e o seu corpo é jogado em alto mar para que não haja adoração, né? Então, a história é essa, a gente não sabe ao certo se isso é verdade ou não. E aí nós temos já nos anos 90 para 2000 a chegada do poder do presidente George Bush, né? O filho do George Bush pai, agora é George Walker Bush, né? E ele dá origem à doutrina Bush, que é essa guerra aí, a guerra preventiva, invadir antes, né? Que sejam atacados, né? Então a doutrina dele foi uma doutrina bem dura com relação aos terroristas, aos grupos, né, que promovem o terror. Ele assina uma série de leis, entre eles a Lei Patriota, que era uma lei que feria alguns direitos humanos, no qual você poderia ser pego no aeroporto, se você não fosse cidadão americano, e ter lá vistoriado seus bens, ter os seus e-mails ser vistoriados, as suas conversas também, né? Alguns presidentes foram vítimas dessa, entre elas a Angela Merkel e, na época, a própria Dilma Rousseff, presidente do Brasil. E teve um cidadão, né, que é o Snowden, que trabalhou numa agência americana de espionagem, né,
a NSA, uma agência de inteligência dos Estados Unidos, e ele contou, né, que muitos líderes mundiais, muitas pessoas importantes foram muitas vezes investigados sem ter a mínima necessidade. Por quê? Porque o presidente Bush assinou essa lei, né, a lei patriota, que dizia que você poderia quebrar o sigilo das pessoas, independente de quem elas fossem, para saber se elas estavam ou não envolvidas com atos, né, contra os Estados Unidos, tá? E nós temos aqui o governo Obama, ele sucede o governo Bush. O governo Bush foram 2 governos, né, 8 anos, e aí entra o governo Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, é um governo já não republicano, é um governo democrata. O governo democrata, como é agora do Biden, é um governo mais de conversa, um governo mais de diálogo, né? Os governos republicanos são os governos muitas vezes mais de guerras, mais bélicos, né? Mais voltados para impor a vontade dos Estados Unidos. O Obama não, o Obama era mais de conversar, né? Tentar buscar caminhos lá para a paz. Tá? Então ele começou a política de desarmamento e ele, inclusive, acaba com a doutrina Bush. Aquela doutrina da guerra preventiva, invadir antes, para depois saber se há ou não elementos para aquela invasão. Ele passa a discutir a questão da crise econômica mundial, ele passa a tentar deixar a imagem dos Estados Unidos mais limpa no mundo, né, que foi muitas vezes vista como uma postura bastante arrogante, e ele começa a assinar uma série de tratados, né, para redução de armas nucleares, entre elas as ogivas nucleares. Tá? E por fim nós temos o quê? Aqui no texto não tem, mas tem o governo, que se encerrou há pouco, o governo do presidente Trump. O presidente Trump, ele sucedeu os 2 governos do Obama, ele assumiu com a promessa, uma das grandes promessas dele era construir um muro para separar os Estados Unidos do México, né, para impedir a imigração ilegal, mas era um republicano que também teve o quê? Como base, né, um embate com os demais países. Então foi um governo que só teve um mandato, inclusive, não teve os 2 mandatos como teve lá o Bush, né, o Bush filho, e Obama também. Ele não teve porque foi bastante impopular, né? Então ele começou com uma impopularidade dentro daquele país, aquele jeito arrogante, muitas vezes, né? Um jeito, muitas vezes, de pressionar os demais membros dos Estados Unidos e do mundo, né? Aquele jeito, muitas vezes, que não é um jeito certo de fazer política, e ele não conseguiu reeleger, o que é comum nos Estados Unidos, o presidente ficar 2 mandatos. E ele perdeu, né, para o Biden agora, inclusive disse que as eleições foram fraudadas, enfim, né? Não aceitou por muitos dias a vitória do seu adversário, mas perdeu e aí assumiu o Joe Biden. Esse material não tem nem o Trump e também muito menos o Joe Biden, tá, pessoal? Mas o Joe Biden é hoje o presidente dos Estados Unidos, tem feito aí, né, ações bem vistas aí pelo mundo, principalmente na questão de colocar de novo os Estados Unidos na cúpula do clima, né, discutir as questões ambientais, ser mais voltado para o diálogo se comparado ao Trump. Ok, galera? Então aqui é o exercício. Aí vocês façam com calma e eu despeço de vocês aí, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.